Capítulo 4 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago 1:25. Durante a semana, Eduardo Norman recebeu muitas cartas comentando a ausência nas colunas do Diário da Notícia da Luta. Algumas delas merecem serem transcritas. Senhor redator do Diário. Caro senhor, eu estava pensando já há tempos em mudar de jornal, e que eu desejo um jornal digno dos nossos dias, progressista e empreendedor, suprindo os interesses do público em todos os pontos. A recente extravagância do seu jornal, deixando de publicar a notícia da grande luta de resort, fez-me decidir, finalmente, a arranjar outro. Queira suspender minha assinatura. Assinava essa carta um negociante que por muitos anos assinara o diário. Senhor Eduardo Norman, redator-chefe do Diário de Raymond. Meu caro Norman, que agitação foi essa que você provocou no povo de sua cidade? Que novo plano está você adotando? Espero que não pretenda pôr em prática a reforma comercial, através da imprensa. É perigoso tentar muita coisa nesse terreno. Aceite meu conselho e procure se limitar aos métodos modernos, bem empreendedores que você já tem aplicado com tanto êxito no diário. O público quer lutas de boxe e coisas semelhantes. Dê-lhes o que eles desejam e deixe que outro cuide desse negócio de reforma. Seguia-se o nome de um dos velhos amigos de Norman, redator de um jornal de uma cidade vizinha. Meu caro Norman, apresso-me a escrever-lhe, manifestando minha apreciação pelo evidente cumprimento do seu compromisso. É um esplêndido começo e ninguém sente o seu valor mais do que eu. Perceba um pouco do que isso lhe custará, mas não custará tudo. Seu pastor, Henrique Maxwell. Uma carta que Norman abriu logo depois de ler a de Maxwell revelou-lhe que a extensão dos prejuízos seria mais considerável do que esperava. Senhor Eduardo Norman, redator do Diário de Notícias. Caro senhor, terminado nosso contrato para publicação de anúncios, rogo-lhes o obséquio de não o renovar, como tem sido feito até aqui. Envio uma ordem para pagamento completo e considerarei encerradas as minhas contas com o seu jornal a partir desta data. Seguia-se o nome de um dos maiores negociantes de fumo da cidade, que costumava publicar uma coluna de grandes anúncios e pagar bom preço. Norman largou essa carta pensativamente e, passado um momento, tomou um número do jornal e olhou as colunas de anúncios. Não havia alusão na carta do negociante de fumos à omissão da notícia da luta, mas as duas coisas não podiam deixar de estar relacionadas. Soube depois que o negociante retirara os anúncios por ouvir dizer que o redator do Diário de Notícias começara uma extravagante reforma, que certamente reduziria sua lista de assinantes. A carta, porém, chamou a atenção de Norman para a seção de anúncios. Não considerara isso antes. À medida que examinava os anúncios, não podia fugir à convicção de que Jesus não aceitaria algum deles em seu jornal. Que faria Jesus, por exemplo, com aquele grande anúncio de bebidas e charutos? Como membro da igreja e cidadão responsável, não tinha nunca sofrido qualquer censura por causa dos bares anunciados nas colunas do diário. Ninguém achava nada de mal nisso. Não eram negócios legítimos? Por que não? Raymond era uma cidade um tanto quanto liberal, e nela os botequins, bilhares e cervejarias faziam parte da civilização cristã. Aceitando esses anúncios, estavam simplesmente fazendo o que todos os outros homens de negócios faziam. Além do mais, essa era uma das melhores fontes de receita. O que seria do jornal se cortasse esses anúncios? Poderia sobreviver?
Essa era a questão. Mas mas seria uma questão vital? Que faria Jesus? Era essa a pergunta que estava tentando responder naquela semana. Anunciaria Jesus álcool e fumo no seu jornal? Norman fez essa pergunta sinceramente e, depois de uma prece implorando auxílio e sabedoria, chamou Clark ao escritório. Era terça-feira. Clark veio, sentindo que o jornal estava em crise e preparado para tudo, desde aquela experiência da véspera. Clark, disse Norman, falando vagarosa e cuidadosamente. Estive examinando os nossos anúncios e decidi acabar com alguns, logo que expirarem os respectivos contratos. Tenha a bondade de avisar os agentes para não solicitarem nem renovarem aqueles que eu marquei. Entregou o jornal a Clark, que o tomou e olhou pelas colunas com um ar muito sério. Tudo isso significa um grande prejuízo para o diário. Quanto tempo o senhor pensa poder continuar assim? Clark estava atônito com o procedimento do redator-chefe e não o entendia. Clark, você pensa que se Jesus fosse redator proprietário de um jornal em Raymond, publicaria anúncios de cigarros e bebidas? Bem, não. Suponho que ele não o faria. Mas que tem isso a ver conosco? Não podemos proceder como ele. Os jornais não podem ser dirigidos por essa norma. Por que não? Perguntou Norman calmamente. Por que não? Porque perderão mais dinheiro do que poderão ganhar. Aí está. Clark falava com uma irritação que realmente sentia. Certamente arruinaremos o jornal com essa semelhante direção. Você pensa isso? Perguntou Norman. Não como se esperasse resposta, mas como se estivesse falando consigo mesmo. E depois de uma pausa continuou. Pode dizer a Marcos para fazer tudo como eu determinei. Creio ser o que Jesus faria, e como já lhe disse, claro que foi isso que eu prometi fazer durante 1 ano, sem olhar as consequências. Não creio que qualquer espécie de raciocínio nos possa levar a concluir que Jesus anunciaria bebidas e cigarros nessa época. Há outros anúncios de natureza duvidosa que eu vou estudar. Quanto a estes que assinalei, sinto esta convicção, que é inabalável. Clark voltou para sua sala com a impressão de que tinha estado na presença de uma pessoa muito esquisita. Nada entendia de tudo aquilo. Estava zangado e certo de que aquele plano arruinaria o jornal, logo que se tornasse geralmente conhecido como o redator estava tentando fazer tudo guiado por uma regra moral tão absurda. Que aconteceria a qualquer negócio se essa regra fosse adotada? Revolucionaria os costumes e introduziria a interminável confusão no comércio. Era simples loucura, perfeita idiotice. Assim pensava Clark, e quando Marcos soube do caso, apoiou o gerente com palavras muito enérgicas. Que tinha o chefe? Estava louco? Estava querendo levar o jornal à bancarrota? Norman, porém, não encarara ainda o problema mais a sério. Quando chegou ao escritório, sexta-feira de manhã, encontrou o programa de costumeiro para o número matutino de domingo. O diário era um dos poucos vespertinos de Raymond, que davam uma edição aos domingos e por isso os lucros eram grandes. Nesta edição dominical havia mais ou menos uma página dedicada à literatura e à religião e 30 ou 40 reservada aos esportes, ao teatro, às bibliotices mundanas, à sociedade, às modas e à política. Todo esse conjunto tornava o jornal muito interessante, com tal variedade de leitura. Era sempre bem recebido por todos os assinantes, membros de igrejas ou não, e era considerado uma das necessidades de domingo. Norman encarava agora essa questão e perguntava: que faria Jesus se ele fosse redator de um jornal? Poderia deliberadamente, nas casas de todos os membros da igreja e cristãos de Raymond, tal variedade de leitura, no dia da semana que devia ser empregado com alguma coisa melhor e mais santa? Conhecia o argumento comum a favor do jornal de domingo, que o público necessitava de alguma coisa desse tipo e que os operários, especialmente os que de nenhum modo iriam à igreja, deviam ter alguma leitura recreativa e instrutiva no domingo, o único dia de descanso de que dispunham. Mas, supondo que a edição de domingo não desse lucro, supondo que ela não rendesse dinheiro, até que ponto estaria o redator proprietário ansioso para suprir essa tão evidente necessidade dos operários?
Norman meditou sinceramente na questão. Considerando tudo, haveria probabilidade de Jesus publicar uma edição de domingo de manhã? A questão do lucro não importava. O diário de notícias de domingo rendia tanto que a sua supressão importaria num prejuízo direto de milhares de dólares. Além disso, os assinantes tinham pago por um jornal que devia sair todos os dias. Tinha agora ele o direito de lhe dar menos o que esperavam receber pelos que eles tinham pago? Estava perplexo com essa questão. Tanta coisa estava envolvida na suspensão do número de domingo que pela primeira vez quase desistiu de se guiar pela norma de ação provável de Jesus. Era o único proprietário do jornal. Podia moldá-lo como quisesse. Não tinha nenhuma diretoria para consultar quanto à direção. Enquanto, porém, estava sentado ali, cercado pela quantidade usual de matéria para o número de domingo, chegou a certas conclusões definidas, e entre elas estavam a determinação de chamar os empregados do jornal e expor-lhe francamente seus motivos e propósitos. Mandou chamar Clark e os outros empregados do escritório, incluindo os poucos repórteres que se achavam no edifício, e os contramestres, bem como os homens que estivessem na sala de composição. Era muito cedo e não estavam todos lá ainda, para se reunirem na sala de expedição. Esta era uma sala espaçosa. Os homens vieram admirados e foram se sentando sobre as mesas e balcões. Era uma coisa fora do comum, mas todos percebiam que o jornal estava sendo dirigido por novos princípios e olhavam curiosamente para Norman enquanto ele falava. Eu os chamei para pôr todos a par dos meus planos quanto ao futuro do Diário de Notícias. Farei certas mudanças que julgo necessárias. Sei que algumas coisas já feitas por mim são consideradas muito estranhas por todos, mas desejo expor um motivo para fazer o que fiz. Disse então aos homens o que já dissera a Clark, e como este, eles olhavam com sinais de espanto. Agora, segundo a linha que tracei, cheguei a uma conclusão que sem dúvida causará alguma surpresa. Resolvi suspender o diário de notícias aos domingos. Na edição do próximo domingo, que será a última, exporei as minhas razões para suspendê-los nesse dia. E a fim de fornecer aos assinantes a quantidade de leitura a que têm direito, podemos tirar uma dupla edição no sábado, como fazem muitos jornais da tarde, que não saem aos domingos. Vendo as coisas de um ponto de vista cristão, estou convencido de que maior tem sido mal do que o bem feito pelo nosso jornal de domingo. Não creio que Jesus se responsabilizasse por essa edição, se estivesse em meu lugar hoje. Haverá alguns transtornos para acertar com os anunciantes e assinantes as particularidades decorrentes dessa mudança. Isto é comigo. A reforma há de se realizar. Tanto quanto posso prever, os prejuízos recairão sobre mim somente. Nenhum empregado precisa fazer qualquer mudança em seus planos. Norman olhou ao redor da sala e ninguém falou nada. Ficou impressionado pela primeira vez na vida com o fato de que durante todos os anos de existência do seu jornal, nunca reunira assim todo o seu pessoal. Que faria Jesus? Isto é, reuniria ele, todos os seus empregados, como uma só família na qual cada um pudesse emitir sua opinião, discutir e planejar a melhor maneira de realizar o ideal que tinha em vista? Entreviu, como a luz de um relâmpago, a cooperação de todas as energias e boa vontade representadas pelos homens ali reunidos. Era preciso não esquecer essa ideia, mas urgia tratar das necessidades presentes. Contudo, a cena que vira na sala de expedição não se desvaneceu, nem mesmo quando entrou em seu escritório e os homens voltaram para os seus lugares com admiração nos olhos e toda espécie de perguntas nos lábios, enquanto conversavam sobre a extraordinária decisão do redator. Clark entrou e teve uma longa e séria conversa com o chefe. Estava excitado e, no seu protesto, quase chegou a resignar seu lugar. Norman manteve-se prudentemente. Cada momento da entrevista era-lhe excessivamente penoso, mas sentia mais do que nunca a necessidade de proceder de um modo cristão. Clark era um homem muito valioso, seria difícil preencher seu lugar. Não podia, porém, apresentar qualquer razão plausível a favor da continuação do número de domingo que satisfazesse sua pergunta: que faria Jesus?
Eis o que acontecera, disse Clark, com franqueza. O senhor arruinará. Eis o que acontecerá, disse Clark com franqueza. O senhor arruinará o jornal em 30 dias. Devemos encarar esse fato certo. Não penso assim. Você ficará no diário até o dia da bancarrota? Perguntou Norman, com um sorriso estranho. Sr. Norman, não entendo. O senhor não é o mesmo homem de outrora. Nem eu mesmo me reconheço, Clark. Alguma coisa estranha me impele irresistivelmente. Nunca, porém, estive tão certo do bom êxito do jornal. Você não respondeu à minha pergunta. Ficará comigo? Clark hesitava, mas finalmente respondeu. Sim. Norman apertou-lhe a mão e voltou para a escrivaninha. Clark foi para sua sala, agitada por emoções opostas. Nunca passara uma semana tão perturbadora. Sentia-se ligado a uma empresa que podia a qualquer momento desabar sobre ele e arruiná-lo, bem como a todos que estivessem relacionados a ele. Que esse capítulo nos ajude a viver a fé de forma prática.